Oi pessoal, eu sou Daísa Ferreira, arquiteta, e hoje eu vou te mostrar um pouquinho dos bastidores da reforma desse apartamento que vai passar por uma transformação completa. Aqui é a entrada do apartamento. De cara a gente já tem a sala de jantar, nós não mexemos nesse layout, até porque a gente queria aproveitar essa outra área para fazer a integração. Então aqui a gente vai ter a mesa de jantar. Nessa parede aqui de canto nós vamos ter um móvel. Antes eles tinham um aparador baixo aqui, com espelho. Nós mudamos a proposta, mantivemos também um móvel com aparador. Só que nessa parte aqui de cima nós vamos ter prateleiras, um revestimento em pedra lindíssimo e também uma adega para a gente colocar alguns vinhos deitados aqui e uma adega refrigerada. Antes essa adega ela ficava em cima desse móvel e agora ela vai ter o seu devido lugar aqui no apartamento. Aqui na sala de estar, cozinha e sacada, nós integramos todo esse ambiente para trazer essa amplitude para o espaço, para que a família também pudesse aproveitar melhor toda essa área de integração e fazer o churrasco nos fins de semana. Então, uma das coisas principais que foram feitas aqui e que fez toda a diferença nesse projeto, sem dúvida, foi a gente derrubar essa parede aqui. E uma curiosidade também é que nós tínhamos uma pequena parede ali que separava o ambiente da cozinha, sala de estar e jantar e a sacada. O cliente achava que era um pilar. E aí a gente fez alguns laudos, avaliou o projeto estrutural, verificamos que não era um pilar e conseguimos manter essa integração de todo o ambiente, que era justamente a nossa proposta inicial no projeto. E como a gente quebrou essa parede, nós precisávamos resolver uma outra situação, que era a falta de armários. E para solucionar essa questão, nós criamos aqui uma bancada de 4 metros que vai ser toda esculpida em mármore dolomítico. Na parte central nós vamos ter o cooktop e aqui do outro lado, como vocês podem ver, nós temos uma parede que não é tão extensa, então a gente também vai aproveitar ela para ter armários suspensos, armário na parte inferior. Aqui também os clientes pediram para a gente acrescentar uma lava-louças, então foi feito toda uma readequação na parte hidráulica daqui da área da cozinha de bancada. E essa área da churrasqueira, que também foi integrada com a cozinha, a sala de estar e jantar, nós, claro, mantivemos a churrasqueira, até porque não tem como mudar de lugar, mas essa área aqui, que é uma área de uma pia, já não teria mais necessidade de ter. Então a gente vai tirar essa pia, nós tiramos no projeto e criamos aqui uma torre de eletros. A gente vai ter aqui um forninho, air fry, vamos ter também mais alguns armários, então armário aqui não vai ser o problema, mesmo a gente tendo esse ambiente todo integrado. E aqui, que antes era o espaço da cozinha, nós tínhamos a geladeira e o freezer nessa posição que agora vai ficar a bancada. Nós modificamos isso no layout e passamos essa geladeira com o freezer para cá. Nessa lateral nós vamos ter uma torre também para eles guardarem alguns eletrodomésticos. E aqui desse lado vamos ter um fogão de apoio e mais uma bancada menor. E aqui a gente já vem para a área de serviço. Uma das coisas que nós fizemos aqui, são pequenos detalhes, mas que fazem diferença, foi mudar a bancada, que antes ficava aqui, mas era uma bancada pequena. Então eles vão trocar a máquina, que antes também tinha uma abertura superior por uma abertura frontal, e a gente consegue ter todo esse aproveitamento aqui com mais uma área de apoio para eles na área de serviço. Aqui também vai ser trocado toda a parte de revestimento, iluminação, para trazer também essa conexão com o restante do apartamento. E a gente não pode esquecer também de mostrar esse lado do living. Então aqui a gente vai ter o painel da TV, inclusive nesse painel nós vamos ter uma porta de correr para separar esse ambiente social dos ambientes íntimos. Um outro detalhe interessante é que eles têm uma cachorra, uma cadela. Então nós precisávamos também de um espaço para deixar o banheirinho dela, que antes ficava aqui na sacada. Então o que a gente fez? Nós aumentamos essa parede, o banheirinho dela vai ficar nesse espaço que já ficava anteriormente, mas vai gerar essa privacidade com relação à entrada do apartamento. E aqui nessa parede nós também vamos ter um revestimento
que é o mesmo revestimento em pedra que vai ficar na adega. E um outro detalhe também interessante de compartilhar aqui com vocês é que esse apartamento ele já apresentava alguns problemas na parte elétrica, a iluminação já não era também tão suficiente, ideal para o dia a dia deles, e fora algumas situações com revestimentos que já estavam desplacando. Então essa reforma ela foi pensada de fato não só de uma forma estética, mas também para solucionar esses problemas. E como vocês podem perceber, a gente já está sem forro aqui em nenhum dos ambientes. E isso foi feito para que a gente pudesse fazer toda essa troca da fiação elétrica, da parte de ar-condicionado. E mais um detalhe é que como a gente aumentou essa área social, a gente precisava também de um ar-condicionado que refrigerasse esse espaço de uma forma adequada. E aí a gente trocou a split por uma cassete. E a gente também fez várias mudanças na iluminação. E eu sempre falo que a iluminação ela é essencial para que um projeto ele fique mais aconchegante e também funcional, porque a iluminação ela serve para iluminar algumas áreas, alguns móveis ali que vão ser utilizados, então isso também é muito importante a gente pensar nesses detalhes do projeto. Aqui nos ambientes íntimos a gente tem o lavabo inicialmente. Aqui basicamente nós mudamos a parte estética, a tubulação hidráulica também foi toda mudada. E um detalhe interessante que eu gostaria de mostrar para vocês é justamente esse revestimento aqui da Porto Belo, que é um revestimento muito bonito. Ele tem essa textura que é no travertino romano. Eu adoro essa pedra, inclusive, eu acho que fica bem elegante no ambiente. Então a gente vai ter essa paginação das peças na parede de destaque do lavabo. Esse aqui é o quarto do filho. Como nós temos quartos pequenos, a gente teve que fazer milagre aqui. Então nós mudamos o layout também para caber tudo que ele queria. Uma TV grande, uma cama viúva, a gente vai ter armários nesse lado. Aqui a gente até tem algumas imagens do projeto, mas a gente tem aqui nas paredes principais esse revestimento da Porto Belo. E na parede de destaque nós temos esse revestimento que está ali no piso. Eu vou pegar um só para mostrar como que ele é. E cada um deles tem um desenho diferente, então a gente consegue fazer uma padronização da forma que a gente quiser. Só que o legal é justamente fazer essa brincadeira, porque são várias peças diferentes, então não tem como ficar uma peça só em toda a parede. E foi inclusive um revestimento escolhido pelo cliente, pelo dono desse quarto. E vai ficar lindo o banheiro. Agora nós vamos para o quarto da filha, que também é um quarto pequeno, então a gente teve que fazer uma mudança no layout, porque antes a cama dela ficava nesse espaço, bem embaixo da janela, e isso incomodava muito ela, porque ali a gente tem uma outra torre. Então, para gerar essa privacidade, nós colocamos a cama nessa posição, o guarda-roupa dela vai ser um guarda-roupa em L, e nessa outra lateral, onde vocês podem ver aqui que já tem uma parte da elétrica marcada, vai ser uma bancada de estudos. Uma outra mudança que nós fizemos aqui no quarto dela foi justamente esse fechamento aqui da porta de entrada do banheiro e nós criamos uma outra entrada bem do lado. Por que que nós fizemos isso? Porque antes ela tinha essa situação aqui. Você entra com a porta em cima de uma outra porta, o que não era nada funcional. E até mesmo dentro do banheiro nós conseguimos fazer uma mudança na parte hidráulica da bancada e a gente conseguiu mais espaço para ela, que era o sonho dela, inclusive. Então ficou perfeito. Aqui no banheiro, como eu falei, nós vamos ter uma bancada que antes ficava bem aqui, que era bem pequena. Agora nós vamos ter uma bancada bem maior para ela colocar todos os acessórios, perfumes, maquiagem. Os revestimentos que nós escolhemos para cá foram essa combinação desse revestimento também bem clarinho. Então a proposta era trazer essa suavidade para o projeto e deixar bem a cara da nossa cliente. Eu gosto muito, inclusive, desse revestimento da Porto Belo, porque é um revestimento que ele tem esse movimento. Aqui ainda não está rejuntado, mas quando tiver com rejunte vai ficar ainda mais bonito. Para a parte geral do banheiro, nós escolhemos esse revestimento também para trazer um pouco mais de amplitude, já que o espaço é pequeno. E aqui a gente vai ter um nicho iluminado, então a gente vai ter pedra e no fundo nós vamos ter o mesmo revestimento da parede anterior.
Para finalizar, vou mostrar para vocês a suíte do casal. O que vai ser mudado, as principais mudanças aqui desse quarto, vai ser toda essa parte de infraestrutura elétrica, iluminação, a parte decorativa também. Então a gente vai ter um ambiente ainda mais aconchegante. Aqui nessa área nós vamos criar uma parede de gesso acartonado para aumentar essa área também do painel deles, já que eles querem uma TV um pouco maior. E aqui no banheiro nós também já temos toda essa parte do revestimento, que inclusive é o mesmo revestimento do banheiro da filha. E nessa parede de fundo nós também escolhemos um revestimento para dar destaque. Esse revestimento ainda vai chegar. Então a parede por enquanto está assim, mas é um revestimento que vai trazer esse detalhe diferente para cá. Uma outra coisa legal de falar é que aqui eles tinham uma bancada antes que fazia um chanfro e não era muito funcional para eles, então a gente deixou uma bancada reta, claro que um pouco menor, mas que vai ter espaço suficiente para eles guardarem todas as coisas. Criamos também algumas prateleiras aqui para colocar tudo que eles precisam, um espelho grande e a parte da pia, que também vai vir com uma cuba bem grande para eles aproveitarem da melhor forma esse banheiro. Então, gente, foi isso, a minha ideia de compartilhar o andamento dessa obra para vocês também se inspirarem, e em breve eu vou estar mostrando o resultado final desse apartamento. A gente ainda tem muita coisa pela frente. Por isso é importante estar mostrando também os bastidores para que vocês acompanhem. E se vocês tiverem alguma dúvida sobre algum detalhe do projeto, de acabamentos, vocês podem perguntar, que eu posso trazer outros vídeos com outros conteúdos para vocês aqui no canal também.